Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Neste mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a cada domingo eu vou entrevistar uma mulher de destaque em sua área de atuação. E aqui no estúdio comigo, a jornalista convidada para participar desta conversa é a editora do SBT Brasil, Gabriela Camargos. Nós vamos ter o prazer de entrevistar a médica, cientista e vice-presidente do Sabin Vaccine Institute, Denise Garrett. Epidemiologista, ela também integrou o Centro de Controle de Doenças do Departamento de Saúde dos Estados Unidos por 23 anos, onde se concentrou em pesquisa e saúde internacional, liderando estudos de surtos e epidemias de âmbito global. Doutora Denise, boa noite, muito obrigada por conversar com a gente. E eu já começo perguntando, como é que foi possível desenvolver uma vacina num prazo tão rápido, desta vez para o enfrentamento da Covid? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui com você. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, essas vacinas de tecnologia mais nova que foram desenvolvidas tão rápido, elas já haviam pesquisas nessas vacinas, nessas plataformas novas por décadas atrás. O que aconteceu agora foi que houve um investimento enorme financeiro nessas vacinas, que não tinha antes, e um interesse muito grande, com uma dedicação 24 horas por dia, 7 horas por semana, 7 dias da semana, entre os cientistas para desenvolverem essas vacinas. E o que houve também foi que o aceleramento dos testes foi em fases pré-clínicas, mas não houve nada que nas fases clínicas que determinam a segurança da vacina, não houve nenhum atalho que não se pegou nenhum atalho. Então as vacinas, por causa desse investimento, das pesquisas anteriores, do interesse, pôde ocorrer mais rapidamente, mas em nenhum momento se sacrificou a segurança e a eficácia das vacinas. Boa noite, Denise. Eu gostaria de saber, mesmo sem chegar a toda a população de uma vez, a vacinação é o método mais eficaz para a gente conseguir frear a Covid? Gabriela, é o método mais eficaz, é o que nós temos. Nós temos duas coisas em mãos, que são as medidas restritivas, que a gente sabe que funciona, né? O distanciamento, evitar lugares mal ventilados, as máscaras, e as vacinas. Nesse arsenal de armas que a gente tem contra a Covid, a vacina é a nossa principal arma. O ideal para se ter um impacto grande na transmissão, logo um impacto visível nessa transmissão, seria que a gente vacinasse o número maior de pessoas o mais rapidamente possível. Aí a gente veria realmente uma diminuição, como a gente viu em Israel agora, onde estava subindo a curva, e com a vacinação em massa houve uma queda abrupta e visível. Como a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, nós já estamos vendo queda de casos aqui. Então o ideal seria se vacinar rapidamente a maior parte da população. Mas isso não sendo possível, de qualquer maneira, a vacinação ela vai ter um impacto, e nesse caso onde ela está indo mais devagar, o impacto que a gente vai ver mais rápido vai ser um impacto em casos graves, hospitalizações e óbitos. Mas, eventualmente, quando o número de vacinação da população vacinada crescer, a gente vai ver também esse impacto na diminuição, na queda dos casos. Eu vou falar mais um pouco aí sobre esse acesso a vacinas, o ritmo de vacinação aqui no Brasil, mas eu queria já nesse comecinho de programa falar sobre algumas informações que às vezes são mitos, então vamos falar de mitos e verdades aí sobre vacinação. E eu já queria tirar uma dúvida com a senhora, porque muito se ouviu falar e às vezes as pessoas abordam a gente, jornalista, olha essa história de que a vacina está dando efeito colateral, que está morrendo gente, e aí eles chegam a citar inclusive o Centro de Doenças dos Estados Unidos, né, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, como se fosse uma referência. Isso são casos de fake news, doutora Denise?
São fake news, Rosiane, e eu vou explicar. Que bom que você fez essa pergunta. Olha, nós temos no mundo inteiro mais de 100 milhões de pessoas vacinadas já. E é lógico que essas pessoas vacinadas, elas continuam a viver a vida delas e ocorrem de algumas pessoas serem atropeladas, outras engravidarem, algumas terem um ataque cardíaco, algumas terem adoecerem. E o que acontece? Cada evento que acontece logo depois da vacinação, ele é investigado, porque tem que se investigar. Existe um cuidado muito grande em se investigar efeitos adversos depois de vacinação, porque vacinação é algo de mais seguro em termos de intervenção médica que a gente tem. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma vigilância muito aguçada para detectar esses eventos. E o que acontece? Se uma pessoa... se acontece algo depois da vacinação, aquilo é investigado e até o momento não existe nenhuma morte, nenhum efeito colateral sério que é ligado como que foi causado pela vacina. O sistema de vigilância aqui, só para a gente entender um pouco, é um sistema aberto. Por exemplo, se eu for tomar vacina hoje, quando eu for tomar vacina, se acontecer qualquer coisa comigo logo depois da vacina, tiver febre, dor no braço, qualquer sintoma, eu posso relatar esse sintoma no sistema de vigilância. A outra coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que todas as pessoas vacinadas recebem um texto que é diário pela primeira semana, perguntando: sentiu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Então, se eu virar para eles e falar: quebrei o meu pé, isso vai entrar. Eles vão estar, eles investigam tudo. Então, quando fazem a lista, vão entrar aquela lista de eventos. E o que os antivacinas e as pessoas responsáveis por essas fake news, elas pegam essa lista de eventos que foram relatados e falam: olha o que está acontecendo depois da vacina. Mas não existe uma relação temporal com a vacina, porque foi depois que tomou a vacina, mas não existe uma relação de causa. Nenhum desses eventos sérios foram ligados a terem sido causados pela vacina. Entendi. E nós já temos milhões de pessoas vacinadas e a gente já vem acompanhando essas pessoas pelo menos há 6 meses, que foram quando começamos os ensaios clínicos, e eu posso afirmar que não houve nenhuma morte ligada à vacina e não houve nenhum efeito colateral sério ligado a vacinas. Denise, a senhora mencionou aí os mecanismos de controle que estão sendo adotados para poder ver se essas pessoas que estão tomando a vacina estão tendo algum efeito adverso. Qual você avalia que é a principal diferença na gestão da saúde no Brasil em comparação com os Estados Unidos? Olha, se você me perguntasse antes da mudança da nossa administração aqui nos Estados Unidos, eu diria que a gestão da pandemia nos 2 países estava muito semelhante e uma gestão não muito efetiva, já que esses 2 países com os maiores números de casos, maiores números de óbitos. Com a mudança da administração aqui, o foco está diferente, está em aumentar a vacinação, em prevenção. Existem mandados, é mandatório o uso de máscara, recomendado, existe uma coordenação a nível nacional que infelizmente não vejo aí no Brasil nesse sentido de estar ativamente tentando restringir a disseminação do vírus. Tá. Vamos voltar então uma questão dos mitos. Vamos aproveitar, já que já foi derrubando aí essa questão de fake news referente aos
mortes, enfim. Quais outros pontos a senhora destacaria? Eu acho que é um esclarecimento muito importante para quem está nos assistindo, porque o que se espalha de fake news nesse período é uma coisa assim assustadora, lamentável, né? Porque isso resulta em mais mortes, sem sombra de dúvidas. Eu queria que a senhora fizesse alguns alertas para a gente. Olha, Rosiane, infelizmente, é realmente lamentável. As vacinas, elas são como eu disse, a intervenção médicas mais seguras, porque a gente está aplicando em pessoas sadias, então precisa ser muito seguras, são desenvolvidas um rigor científico, um rigor de segurança enorme. Então, o fato de tá causando mortes não é verdade. Uma outra fake news que eu já ouvi é que causa infertilidade em mulheres. O que também não é verdade. A vacina, ela mimifica a resposta imune que é para o coronavírus. É uma imitação daquela resposta imune natural. Então, se a vacina causa infertilidade, eu teria muito mais medo da Covid causar infertilidade. E não há nenhuma relação, isso não é verdade. Outra fake news, e essa não dá nem para considerar, é que a vacina tem uma microchip que está injetando em você para te acompanhar. Então, são coisas que realmente é até difícil de visualizar alguém inventar uma fake news nessa. E o conselho que eu dou, Rosiane, quando você ouve uma fake news ou lê no grupo do WhatsApp, não passa logo, não dissemina, procura checar se essa informação é correta, procura com algum cientista, tem sites que checam fake news, porque isso, no momento, nós estamos tratando de vidas. E essas fake news, elas certamente estão custando vidas. Denise, a senhora falou aí da vacinação como a única alternativa que a gente tem realmente para sair, para passar por esse momento tão difícil que o mundo inteiro está atravessando. Eu queria então abordar agora o assunto de tratamento precoce. Mesmo sem comprovação científica, nós vemos muitas pessoas defendendo e fazendo uso de medicamentos que não têm nenhum tipo de comprovação. Quais são os impactos e principalmente os riscos a que essas pessoas que estão fazendo uso desses produtos estão se submetendo? Essa é uma ótima pergunta também, porque o que acontece? É parecido com o que eu expliquei da vacina, de às vezes ter uma associação temporal. A pessoa às vezes está doente, vai lá, toma um desses medicamentos, melhora e acha que melhorou por causa desse medicamento. E o que acontece é o seguinte, a grande maioria das pessoas vai melhorar, né? Mais de 90% das pessoas não vão evoluir para o óbito, não vão ter forma grave. Então, por essa coincidência, né, e a propagação, até mesmo por alguns médicos, desse tratamento que não é comprovado, isso como que fortalece essa narrativa, sendo que quais são os prejuízos disso? São vários os prejuízos, porque alguns desses medicamentos, eles realmente causam efeitos colaterais sérios e também dá uma sensação de falsa proteção para a população. Da pessoa achar que se está tomando um medicamento que supostamente é profilático, que não precisa, ali a pessoa já fica mais confortável e se arrisca mais. E eu garanto, eu tenho falado muitos com os colegas aí no Brasil, eu tenho acompanhado muito a situação das UTIs aí, e uma grande parte dos pacientes em UTI intubados, eles estavam tomando medicamentos preventivos, eles estavam confiando em medicação não comprovada pela ciência. Aproveitar para falar então de outro tipo de abordagem agora que se fala para evitar a Covid, que é o spray nasal. O que a senhora diz já sobre isso? Rosiane, esse spray nasal, ele está em desenvolvimento, não é nenhuma novidade. Existem várias pesquisas registradas sobre
usando spray nasal, o que faz sentido por ser a via de entrada do vírus, então você barraria logo ali. E especificamente o spray nasal de Israel é um spray que foi testado em 30 pacientes e parece que com resultado muito bom, sem nenhum controle. É uma fase 1 de ensaio clínico. Depois dessa fase 1, nós temos fase 2 e nós temos fase 3. Ou seja, não é de nenhuma maneira uma solução a curto prazo e até mesmo não a médio prazo, é uma solução mais a longo prazo, porque um estudo de fase 3, a essa altura, todos já sabem que leva meses para ser concluído. E o que me deixa entristecida e frustrada é se procurar uma solução que ainda não tem comprovação, algo que mesmo que funcione, ainda vai demorar meses para estar disponível, enquanto nós temos à nossa mão agora o que a gente sabe que funciona, que são vacinas seguras e eficazes que podem ser usadas imediatamente. A senhora acredita que medicamento mesmo para o tratamento da Covid sai ainda este ano? Olha, as pesquisas também estão bem intensas sobre isso. O único medicamento comprovado que a gente tem é um medicamento que é para ser usado no paciente mais grave, que é a dexametasona, o uso em hospital, que a gente viu que realmente reduz aumenta a sobrevida dos pacientes, mas tirando isso, não existe mais nada. Existem pesquisas e existe o uso também de anticorpos monoclonais, que também é algo que está sendo usado aqui nos Estados Unidos, tem que ser usado de maneira precoce. O que a gente precisaria mesmo, Rosiane, são medicamentos tipo que a gente tem para o HIV, por exemplo. A gente precisaria de antivirais potentes que poderia ser tomado logo no início da Covid. Existem pesquisas nesse sentido. As pesquisas das vacinas, elas certamente andaram muito mais rapidamente do que as de medicamento, mas a procura continua. Denise, a gente pode falar hoje que existe uma vacina que seria melhor que a outra pelo próprio mecanismo com que ela foi desenvolvida? Olha, as vacinas, elas têm plataformas diferentes e eu acho que cada uma delas tem os seus prós e contras. É muito difícil você ficar comparando as vacinas, sendo que os estudos foram diferentes, as condições de testes foram diferentes. E o importante é dizer que em todas as vacinas que já foram aprovadas, o que a gente tem em comum é que todas elas, independente da eficácia para proteger contra a doença, contra ser um caso sintomático, elas todas apresentaram eficácias em proteger contra doença grave, contra a hospitalização. E é isso que a gente quer nesse momento. Se a gente puder transformar a Covid realmente em uma gripezinha que não vai levar à morte, à hospitalização ou morte, isso já será um grande avanço para o momento. E isso todas as vacinas aparentemente estão fazendo. Eu ouvi um médico dizendo esses dias, doutora Denise, eu achei bem curioso, ele disse, qual é a melhor vacina? É aquela que está disponível. Está disponível, é que você tem acesso, tome ela de todo jeito, né? O que tiver. Com certeza. E em relação... A melhor vacina é a que você puder tomar primeiro. Agora, dúvidas em relação a essa vacinação mesmo. Por exemplo, se a pessoa já tomou uma vacina de determinada marca e tomar de outra marca, o que é que pode acontecer? Já tem alguma sinalização, algum estudo sobre isso? Olha, Rosiane, não tem muito estudo mostrando essa mistura de vacinas aí, não. O que a gente sabe, por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos 2 vacinas de RNA. E se eu tomei uma primeira dose de RNA de uma vacina,
em circunstâncias excepcionais, se houver um atraso ou o que for, existe não uma recomendação, mas é permitido que você tome a segunda dose de RNA da outra vacina. Mas tem estudos que estão olhando, por exemplo, você dá, depois que você tomou uma vacina, vamos dizer, de vetor viral, né, que é a vacina da Johnson & Johnson, de um reforço talvez com uma vacina de RNA. Então, eles ainda estão estudando essa possibilidade de se tomar uma vacina de outro tipo depois, mas não existe ainda dados nenhum sobre isso e para se recomendar que isso seja feito. Como que a senhora avalia, doutora Denise, os processos de compra e negociação de vacinas pelo governo brasileiro? Olha, Gabriela, todo mundo sabe que a oferta de vacina, ela está menor do que a demanda. A gente tem uma demanda muito maior do que a oferta. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples de algo que aconteceu comigo no mês passado. Eu queria comprar uma panela nova, linda, que eu adorava. A panela está um sucesso aqui nos Estados Unidos. E ela não tinha estoque da panela. E eu comprei a panela há meses atrás, para vocês terem uma ideia, eu comprei a panela em dezembro, e a minha panela só chegou agora. Estou apaixonada com a panela. Então, é exatamente isso com relação à vacina. Os acordos, eles foram firmados no meio do ano passado com as companhias farmacêuticas produtoras. E todos os países que fizeram esses acordos estão agora recebendo a vacina como eu agora recebi a minha panela. Se eu não tivesse comprado a minha panela em dezembro, eu provavelmente só ia receber no meio do ano. E é exatamente isso que está acontecendo com o governo brasileiro no sentido de compras. Não é que não tem vacina. Hoje eu estou aqui segurando a minha panela linda e vários países estão recebendo as vacinas. Existe vacina. No início houve, lógico, precisou de um tempo para se escalonar essa produção. Hoje as companhias farmacêuticas estão escalonando, estão aumentando a produção de vacina, estão fazendo acordos com outras companhias, estão fazendo parcerias, mesmo entre grandes rivais como a Johnson & Johnson e a Merck, eles estão fazendo acordos para ajudar nessa produção. E o importante é que se haja um interesse de se contactar essas indústrias farmacêuticas e firmar acordos, mesmo que a entrega não seja imediata agora, mas para a gente receber pelo menos no meio do ano, quiçá no fim do ano. Mas se os acordos não forem feitos agora, nós vamos ficar na mesma situação que a gente está nesse momento, que é sem vacinas. A gente tem uma campanha de vacinação, a gente não tem doses de vacina, a gente não tem vacina para a campanha de vacinação. Considerando este ritmo e o calendário da forma que está, a senhora consideraria que período, um prazo factível para o Brasil de fato conseguir vacinar a população toda? O ministro, por exemplo, da Saúde fala em no segundo semestre conseguir vacinar. A senhora acredita que é possível fazer esse cronograma desta forma? Rosiane, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu também tenho que ser realista para dizer que é praticamente impossível que esse calendário de vacinação que foi liberado seja cumprido, por várias coisas. Eles estão contando com doses de companhias que o acordo nem foi firmado ainda, estão contando com doses de vacinas que nem terminaram fase 3 ainda, estão contando com uma transferência de tecnologia. Por exemplo,
Nós, no momento, para a vacina da AstraZeneca, a gente está refém do IFA, né, de receber o tal do IFA, que é o princípio ativo para poder envasar a vacina no Brasil. E esse IFA, ele tem atrasado, não tem sido cumprido o cronograma. Essa transferência de tecnologia, ela não é rápida, ela é complicada, eu não acredito que ela aconteça dentro do cronograma. Então, realmente, não acho... posso afirmar, não quero parecer presunção, posso afirmar com quase certeza que não, a vacinação a população do Brasil não vai estar vacinada até o meio do ano. Eu acho que um cenário otimista seria se estivéssemos todos vacinados até o fim do ano, mas mesmo assim vai depender muito dos acordos e do interesse do governo em garantir essas doses de vacina para as campanhas. E se houver a entrada do setor privado, você acha que poderia ser uma iniciativa válida para a gente ampliar a imunização no país? Gabriela, a responsabilidade de distribuir, de comprar, de negociar vacinas, ela sempre foi, ela é e ela tem que continuar sendo do governo federal. Eu acho que a vacina, ela é um direito da população, ela é um bem coletivo. E a vacina, ela funciona bem quando ela é vista como algo coletivo. Na situação onde não há uma ação do governo federal, eu acho sim que as autoridades do país, o Congresso, o Supremo, os governadores, os prefeitos, eles têm que estar pressionando para que isso aconteça, ou então assumir a frente, ou criar uma organização fora do Programa Nacional de Imunização, que seria uma lástima, já que o Programa Nacional de Imunização sempre foi algo de muito respeito e de muito renome internacional, e infelizmente não é o que está sendo nessa administração. Então, as autoridades, governadores, Congresso e STF teriam que criar essa outra comissão para se garantir a vacina para o povo brasileiro. Agora, seja o que for que seja feito, o importante é que seja feito através do Sistema Único de Saúde. Nós temos o SUS, nós temos todas as condições, e essas vacinas, elas têm que ser distribuídas de maneira igualitária, equalitária para a população. Como é que está aí nos Estados Unidos essa questão da venda por empresas privadas, de comprar por empresas privadas e de chegar à população, de chegar ao momento que a população possa fazer igual com outras vacinas? Ah, eu quero vacinar numa clínica particular, vou lá e vacino. Como é que é isso aí? Não, aqui, como em todos os outros países nesse momento, a vacinação ela é grátis. Todo mundo que quer vacinar pode ser vacinado sem pagar. O que se está usando aqui do setor privado é para distribuição da vacina, porque aí no Brasil a gente tem um sistema de capilaridade, uma infraestrutura de distribuição maravilhosa que aqui nos Estados Unidos nós não temos. Aqui nos Estados Unidos não existe esse sistema para uma vacinação como essa. Então, o setor privado está sendo usado. Por exemplo, as farmácias famosas aqui, a CVS, o Walmart e todas esses locais, eles estão ajudando na distribuição, mas ainda assim é através da coordenação do governo federal, do CDC. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto a vice-presidente do Sabin Vaccine Institute, Denise Garrett. E no estúdio comigo está a jornalista Gabriela Camargos, que é editora do SBT Brasil, que inclusive a gente pode dizer que é uma espécie de setorista, inclusive na área de vacina, né, Gabi? Verdade. Vamos continuar então esse bloco. Doutora Denise,
A senhora acredita que é possível ainda o governo superar esses entraves do início e, a partir daí, voltar a ser um modelo no exemplo de vacinação, já que a senhora ressaltou tanto como que o calendário, como que o sistema de vacinação no Brasil é reconhecido mundo afora? Olha, eu sou muito otimista, como eu disse, e eu tendo a ter muita esperança, mas eu tenho que confessar que, pelo que eu tenho visto das atitudes do governo, onde se mina, além de não comprar as vacinas, ainda mina a confiança da população da vacina ao se falar que vai transformar em jacaré, que vai ter efeitos colaterais, além de não incentivar o uso de máscara, ainda mina o uso de máscara falando que faz mal, máscara não faz mal. Então, quando eu vejo esse tipo de atitude por parte do governo, eu realmente não espero nenhuma mudança de comportamento a essa altura da pandemia. Bom, tendo em vista então esse cenário que a senhora mencionou, provavelmente nós vamos continuar aí nos próximos meses a acompanhar uma cena que tem se repetido nas últimas semanas, que é a interrupção da vacinação, cidades ficando sem doses e a vacinação sendo interrompida. Quais são os riscos dessas pausas na campanha de vacinação aqui no país? Bom, o risco é grande em vários sentidos. Primeiro, porque nós temos novas variantes, uma nova variante que está se espalhando pelo Brasil e que o ideal seria interromper essa transmissão dessa variante, interromper também a replicação do vírus para evitar o aparecimento de novas variantes. E como eu falei, o impacto da transmissão na diminuição de casos só vai ser visto quando a gente tiver uma proporção grande da população vacinada. Agora, um outro risco também é você perder a credibilidade da população na campanha. Quando você tem uma campanha que começa, para, isso gera frustração e lógico que vai diminuir a aderência à vacina, que é algo que a gente precisa muito nesse momento, é que a população, a aderência da população à vacina. A senhora falou das novas cepas. O que é que já se tem, por exemplo, de garantia de que essas vacinas já existentes também são suficientes, são capazes de gerar uma imunização em relação a essas variantes? Olha, Rosiane, os estudos ainda estão em andamentos, tem vários estudos em laboratório, mas não tem muito estudo epidemiológico, ou seja, mostrando mesmo na prática ali no dia a dia. O que a gente já viu dos estudos epidemiológicos que teve, houve uma redução pequena na eficácia da vacina, pode até ser que haja uma redução, mas a vacina ainda funciona para essas variantes. E principalmente não houve redução na eficácia de proteção contra a doença grave por essas variantes. Então, as vacinas ainda funcionam. Temos que vacinar e temos que lembrar também que a mesma medida de proteção contra a cepa original do vírus, que é você usar máscara, manter a distância, evitar lugares fechados, lugares mal ventilados, essas mesmas medidas funcionam também contra a nova variante. Entendi. Só uma dúvida também que sempre surge na população sobre o período de imunização. No caso de quem já teve Covid, por exemplo. Aí no começo se falava assim, quem teve. Eu vi muito isso, viu, doutora Denise? Ainda bem que eu já tive, que agora eu tô livre. Só que não é bem assim. Então, assim, qual é esse período de imunização, tanto em relação a quem já teve, o que é que já se pode afirmar, como também em relação às pessoas que estão tomando essa vacina? Essa é ótima pergunta. Primeiro, quem já teve Covid, e agora ainda mais a gente sabe que reinfecção é real, que você pode pegar de novo. A gente sabe que a nova variante de Manaus, que surgiu em Manaus, ela está escapando
a imunidade natural em alguns casos. Então, eu sinto muito dizer para essa pessoa que já teve e diz que agora está livre, que essa pessoa voltou para a estaca zero e não está livre, porque o anticorpos que ela tem para a variante inicial não está defendendo contra essa nova variante no Brasil. Com relação a recomendação é que as pessoas que tiveram Covid também se vacinem, porque a imunidade vacinal, em geral, para muitas doenças, ela é mais forte do que a imunidade natural. Para algumas doenças, para outras não, mas a recomendação é que se vacine. Quando você se vacina, e eu tenho visto muito as imagens das pessoas se vacinando e eu me emociono muito com cada uma delas, principalmente com o idoso se vacinando. E o que eu vejo é o idoso falar, ai, que alívio. E é realmente um alívio e é maravilhoso. Mas as pessoas têm que se lembrar do seguinte, a proteção total que você vai ter, a proteção que aquela vacina está te oferecendo, você só vai receber 14 dias depois da segunda dose. Então, não relaxa, não abaixa a guarda, e eu estou falando para vocês o que eu falei para minha mãe quando ela foi vacinada. Não abaixa a guarda depois da primeira dose, porque ali a gente ainda não sabe o tipo de proteção que você está recebendo. Depois da segunda dose, a proteção máxima que você recebe é 14 dias depois dessa segunda dose. Então, mesmo depois da segunda dose, ainda espera 2 semanas e não abaixa a guarda. E depois disso, pode sair por aí aglomerando, sem máscara? Ainda não, por um pouco tempo. Por quê? Porque nenhuma vacina protege 100%. Né? A eficácia das vacinas, como vocês viram, elas variam, 50%, 70%, 60%, não existe uma proteção de 100%. E enquanto a transmissão viral for tão alta como está no Brasil, ainda existe o risco de você se contaminar mesmo com a vacina, porque a proteção não é de 100%. A gente sabe que a proteção contra caso grave é grande, mas a proteção contra adoecer, ela não é de 100%. Então, só por um tempo mais, continua ainda usando a tua máscara, mantendo a distância, porque assim que a população, uma grande parte da população for vacinada e a transmissão cair, aí sim você pode abaixar a tua guarda. Além das 2 doses, doutora, a gente já pode dizer, já tem algo que aponte para isso, que vai ser necessário um reforço a cada ano, a exemplo do que acontece, por exemplo, com a vacina da gripe? Olha, a gente ainda não sabe. Nós sabemos que o coronavírus provavelmente vai estar circulando por um bom tempo, mas se nós conseguirmos abaixar a transmissão numa quantidade que não permita, porque o vírus, ele muta e você precisa estar revacinando quando ele replica, tem mutação. Se a gente consegue abaixar isso, as chances que vão surgir mutações que vão precisar de uma vacina nova todo dia, como a da gripe, vai ser muito menor. Então, é uma possibilidade, mas a gente ainda não sabe se isso vai acontecer. E, no caso, a tendência agora é coincidir o calendário, tanto de vacinação de Covid com o calendário da gripe. A pessoa vai ter que tomar as 2 vacinas? A pessoa tem que tomar as 2 vacinas, mas existe uma recomendação de um intervalo aí entre uma vacina e outra. Entendi. Ainda em relação a essas dúvidas, eu estou aproveitando para tirar tudo que é dúvida que vai aparecendo assim de vacina, que é engraçado, que eu até coloquei essa semana em redes sociais para saber o que as pessoas queriam perguntar para a senhora, e estou trazendo aqui, foi a primeira vez que eu fiz isso aqui no programa, e foram muitas dúvidas, é muito curioso. Como é que a pessoa sabe se ela já está imunizada de fato, e se tem como saber qual o percentual de imunidade dela, seja porque teve Covid, seja porque tomou vacina?
Olha, não tem como saber o percentual. Se você já teve Covid, você vai desenvolver anticorpos. Então, se você tem anticorpos, pode ser uma indicação ali que você está, de certa forma, protegido. Mas por que que isso não é garantia nenhuma? Primeiro, porque a gente não sabe qual que é o nível desses anticorpos que oferecem proteção. O fato de você ter anticorpos, na verdade, não significa que você está protegido, porque pode ser num nível que não oferece a proteção que você precisa. E o fato de você não ter anticorpos também não quer dizer que você não está protegido, porque a defesa imunológica ela é muito complexa. Ela é como uma orquestra onde tem vários instrumentos diferentes. Anticorpos é um instrumento nessa orquestra de defesa. A gente também tem uma outra parte da defesa que são as nossas células, a gente chama de células T, que participam dessa defesa. Então, realmente não tem como dizer o nível de proteção, até que a gente tenha o que a gente chama correlato de proteção. O que é isso? É uma medida, por exemplo, de anticorpos que eu sei que com aquela medida a pessoa está protegida. Isso ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo pesquisado. A gente não tem, para a Covid ainda, esse correlato de proteção. Doutora, nós temos acompanhado aqui no Brasil um aumento de casos entre crianças e adolescentes, com muitos deles, inclusive, desenvolvendo formas graves da doença e precisando de internação. Seria possível incluí-los no público vacinável, mesmo sem que a vacina tenha sido testada nessas pessoas? Olha, a vacinação de crianças e de jovens, ela é importante, tem que ocorrer. Ainda não foi testada, quer dizer, não começou sendo testada, porque é assim que a gente faz todas as vacinas. A gente nunca começa pelos grupos que a gente chama de vulneráveis, que são, no caso, as crianças e as grávidas. Mas isso já está sendo feito. A vacina da Pfizer, por exemplo, já está testando até 12 anos, a da Moderna também, e eles vão testar até 6 anos, a da Johnson & Johnson vão testar até mais jovens ainda. Então, em breve a gente vai ter esses dados, e a única razão que não existe uma recomendação específica de vacinar a criança é porque ainda não há dados, mas teremos em breve. Doutora Denise, em relação à situação do Brasil com o mundo, o Brasil corre o risco de ficar isolado devido a essa dificuldade de ampliar a vacinação? A gente vê que vários países não estão aceitando, por exemplo, a chegada de brasileiros. Sim, infelizmente isso é uma realidade. Se o controle da pandemia no Brasil não melhorar, o Brasil vai se tornar e já está se tornando uma pária mundial, porque é uma ameaça a todos os outros países. Vamos dizer, por exemplo, que um país se esforce muito para vacinar e consiga vacinar a maior parte da população. Se no Brasil o surto está descontrolado e novas variantes estão surgindo, uma pessoa pode transportar, viajar e levar uma variante para esse país que seja uma variante que escape a vacina, que crie novos surtos nos outros países. Então, realmente, o Brasil ele é um risco para o mundo. Eu sinto muita tristeza de falar isso como brasileira, mas existe sim essa situação que o Brasil está sendo olhado nesse momento como uma pária mundial com relação à Covid. Doutora Denise, como forma aí de conter o vírus, já que a gente ainda não tem vacina suficiente para toda a população, a gente tem visto vários governadores anunciando medidas cada vez mais restritivas. Inclusive, nos últimos dias, secretários de saúde divulgaram uma carta onde eles pedem um lockdown nacional para evitar um colapso nas redes de saúde pública e privada. Fechar todo o país seria a solução? Eu não falo isso de maneira leviana, porque eu sei das consequências de um lockdown. Seria a última coisa que a gente
iria propor, mas no meio de uma beira de um colapso total do sistema de saúde, estamos atingindo 2.000 mortes por dia. Eu não vejo outra solução para o Brasil a não ser essas medidas restritivas a nível nacional. É lógico que, de novo, um lockdown tem que ser acompanhado de auxílio emergencial, tem que se haver toda uma estrutura para se fazer isso, mas nós precisamos de fazer algo. E fazer a nível local, a nível estadual, não tem muito impacto porque as bordas são todas porosas, né? Você tem uma mobilidade, uma movimentação grande. O ideal seria que tivesse, é lógico que ajuda, é bom, né, deve ser feito, mas o ideal é que as medidas fossem tomadas a nível nacional. O ideal é que se houvesse uma estratégia a nível nacional para controlar no país inteiro. Doutora Denise, eu sei que a gente já está chegando no final dessa entrevista, mas eu queria que a senhora fizesse considerações finais para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, nesse tema que é tão importante, que a gente ainda vai ter que tratar durante muitos e muitos meses, quiçá anos até, né, pela frente, que a gente não sabe o que é que vem pela frente em relação a essa pandemia. Aí eu já até aproveito com as suas considerações finais para saber, a senhora acredita que terá também uma terceira onda da doença? Olha, Rosiane, o cenário para o Brasil nesse momento, se não houver uma mudança drástica, ele não é um bom cenário. O que a gente vai ver realmente é uma continuação do número da transmissão, do número de casos e com uma possível falência, um colapso do sistema de saúde, como a gente está vendo. E em termos de consideração final, o que eu tenho a dizer na falta da liderança do governo, na falta da liderança das autoridades, muito da responsabilidade também, a Covid é uma doença comunitária. Então, eu acho que não há outra saída, mas nós temos que nos conscientizar que o nosso comportamento também está contribuindo para a situação que nós vemos no Brasil. Então, mesmo que não hajam restrições vindas do governo, vindas do governador, vindas do prefeito, se a população precisa se conscientizar. E eu vejo com muita dor, com muita tristeza, cada vez que eu vejo uma imagem de uma festa clandestina, de uma aglomeração, de pessoas sem usar máscara. Tudo isso são coisas que podem ser feitas. Protejam-se. Protejam a si, protejam os seus idosos, protejam a sua família, porque esperar essa proteção vinda, né, nesse momento do governo federal realmente não é algo que a gente pode esperar e tem que haver uma mobilização da população também em cobrar vacinas. A solução agora é vacinar, vacinar, vacinar e tem que haver essa pressão por doses disponíveis de vacina para proteger a população brasileira. Doutora Denise Garrett, vice-presidente do Saving Vaccine Institute, obrigada por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Gabriela Camargos, editora do SBT Brasil, muito obrigada também pela sua participação e eu agradeço, claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. Ao longo de todo o mês de março, a cada semana eu vou entrevistar uma mulher de destaque no ambiente do poder. Domingo que vem, eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos, uma boa semana com muito cuidado, inclusive, nessa questão da proteção à saúde. Boa semana a todos.